Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer salgadinhos de festa na modeladora Jet Food Mais. Então fiquem atentos que vem aí o passo a passo. Olá, vamos fazer uma coxinha de 20 gramas hoje, tá? Então nós vamos começar pela montagem do equipamento. Então nós começamos pelas caixas de roscas. Vamos lá. Nós temos duas roscas menores nas laterais. E nas engrenagens, ela tem duas engrenagens menores e duas engrenagens maiores, tá? Então são essas engrenagens aqui, ó, maiores e engrenagens menores. Então as roscas, elas já estão todas adaptadas. Então nós vamos encaixar aqui as laterais. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente coloca ela aqui com as maiores, as menores de um lado e as maiores do outro, tá? E aí nós vamos colocar, ó, esse lado aqui são as menores. Nós temos hoje duas roscas menores e maiores, tá? Menores e maiores, certo? Aí nós vamos começar pela menor, tá? Então nós vamos aqui, ó, eu encaixo lá na engrenagem, ó. Certo? Encaixei. Aí nós vamos com a outra engrenagem, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Encaixei também, certo? Qual que é o próximo passo? Nós vamos fechar com a caixa de massa, tá? Tem alguns sensores aqui, que são dois sensores, um de cada lado. Nós vamos fazer o encaixe e tem dois parafusos, um aqui e um aqui. Então nós vamos colocar aqui, ó. Amigo, Maurício, vamos aproveitar que o cliente está aqui, que ele já vai me ajudar. Certo? Então nós colocamos as roscas, nós fechamos com a caixa. Então agora nós vamos montar o cabeçote, tá? Então nós vamos fazer o cabeçote exatamente para um salgado de 20 gramas. Então nós temos o cabeçote, ele está assim, nós vamos virar ao contrário, com as roscas para cima e o divisor no meio, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, ó, o divisor de recheio é essa peça com as roscas para cima, com o divisor no meio. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Encaixei. Por que esse divisor? Para não misturar recheio com massa. Então a massa ela vem por fora e o recheio vem por dentro. Então é só um encaixe, tá? Aí nós temos um parafuso, certo? E esse parafuso nós vamos colocar nesse segundo furo, ó. Para que é esse parafuso, ó? Para ir segurando mesmo o divisor. Ótimo. Prendi. Certo? Nós, junto com a máquina, vão 3 bicos de recheio. O que são os bicos de recheio? Todos são rosqueáveis, tá? Tem umas roscas, ó. Esse aqui é o bico que faz acima de 100 gramas, que é o maior, a vazão maior. Esse aqui faz até 80 gramas, que é o salgado de festa, salgado de 50 centavos, salgado de R$1, também com rosca. E esses são os salgados de copo, tá? Então são os 3 bicos de recheio que acompanham a máquina. Agora nós vamos para os bicos de massa, ó. Junto com a máquina vão 6 bicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salgado de copo, salgado de festa, o salgado um pouquinho maior de 40 gramas, 60 a 80 gramas, de 100 a 120, e esse aqui são de 180 gramas, tá? Junto com a máquina também vai um bocal. Um bocal e um adaptador, certo? E os 2 manípulos que nós vamos fechar o cabeçote. Então nós vamos fazer um salgado de festa de 20 gramas, então eu vou usar esse bico de recheio. Primeiro, no cabeçote, ó, eu encaixo aqui. Certo? Encaixei. Aí nós vamos montar o bocal com o adaptador e o 4º bico, que é para o salgado de festa, ok? Bocal, adaptador e o bico de massa. Tá montadinho aqui. Próximo passo,
Vamos colocar o cabeçote na máquina. Ó. Aí eu ajusto os manípulos. Aí nós temos mais uma peça que acompanha a máquina, que é o tampão, tá? O tampão tem um furo junto com um parafuso, então a gente coloca ele alinhado e vamos fechar e prender o tampão. Para que é esse tampão? Para a massa não subir. Então ele é extremamente importante estar aqui justo e preso, ok? Pronto. Aí nós montamos lá o bocal, o adaptador e o bico de massa, né? Então agora a gente vai montar no cabeçote. Eu abro as portas e faço isso aqui, ó. Lembrando que a parede de massa, ela é regulada aqui no bocal, ó. Se eu aperto mais, eu faço um salgado com massa fina. Se eu solto mais, a parede da massa é grossa, ok? Apertei, fiz massa fina e soltei, fiz massa grossa, ok? A gente vai deixar adaptado aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos montar os moldes. Eu vou explicar para vocês por que a diferença de um molde para o outro. Encosta aqui, Rodrigo. Nós temos o molde que é de um dedo, que é para bolinha, ok? Nós temos o molde de 2 dedos, que é para coxinha. Nós temos o molde de 3 dedos, que é para quibe, tá certo? E nós temos também o molde de travesseirinho, que são os quadradinhos, tá? Que são 2 moldes. Como nós vamos fazer o de coxinha, então nós vamos usar o de 2 dedos. Então vamos lá. Nós vamos iniciar a montagem dos moldes no sentido anti-horário. Então nós temos 3 pinos aqui, então nós vamos começar depois desse pino. Certo? Ó, nós viemos aqui, a gente faz, olha esse encaixe, como é fácil. Pessoal que tem dúvida, montagem da máquina para salgar. Eita, making off. Vamos continuar. Terminamos a montagem dos moldes para coxinha. Aí nós temos um prato dos moldes, tá? Que são esse prato com 3 manípulos. Então eu vou colocar o manípulo aqui. Fechei. Molde pronto. Voltando, então nós temos o primeiro passo que são as roscas, em seguida a caixa de massa, em terceira a montagem do cabeçote. Nós iniciamos a montagem do cabeçote pelo divisor de recheio com o bico de recheio. Continuamos com o bocal, o adaptador e o bico de massa, ok? Fechamos com o tampão. Montamos os moldes. E aí a gente só vai fazer isso aqui agora. Fechar a porta. Outra informação importante, a nossa máquina ela é regulamentada pela NR12, então ela precisa estar com os sensores todos ok, tá? Sensores de caixa nos 2 lados e o sensor da porta, tá bom? Então, para não ter nenhum tipo de problema, eles precisam estar 100% ok. Ó, agora nós vamos falar do ponto de massa, que todo mundo tem aquela dúvida. Como que eu tenho que fazer uma massa para realmente descer na máquina? É uma massa que não gruda na mão, ó. Encosta aqui, Rodrigo. Ó, a massa tem que ser nesse ponto, ó. Sem grudar na mão. Ó, esse é o ponto de massa, que não gruda na mão. Certo? Tá pronta para pôr na máquina. Ó. Ó, não gruda na mão. Ó.
próximo passo é o seguinte, nós vamos regular o painel, tá? Lembrando que o painel da Jet Food+, ó, tem o contador digital, nós temos o liga e desliga, nós temos o rearm, que é o botão de segurança e emergência. Aí nós temos massa, recheio, molde e tempo de parada, que é o diferencial de trabalhar com 3 motores independentes, só mais uma vez, só para lembrar. Motor para massa, motor para o recheio e um motor interno para o molde, tá bom? Primeiro ponto, nós vamos regular o molde, tá? Então o molde você vai deixar em 60, que é o primeiro passo. Então nós vamos fazer o salgado exatamente em 60 do molde. Então nós vamos alimentar a máquina, ó, com massa. Então nós vamos colocando assim, ó. Certo? Ó. Olha como é que nós vamos alimentando, ó. Aos poucos. Não precisa encher. Vai alimentando e a gente vai ligando a massa. Coloca lá, que tá mostrando ela puxando, ok? Primeira coisa, a gente regula a massa. Ó, a gente vai colocando, ela vai rodando e a gente vai colocando aqui. Certo? Então vamos esperar descer. Primeiro a gente regula, a gente descendo a massa, certo? Então nós vamos regular para 20 gramas. Pronto, está regulado. Então eu vou tirar essa massa daqui. Agora nós vamos vir com o recheio. Ó, vamos lá, nós vamos fazer uma disposição agora do painel, tá? Então essa é a posição do painel para o salgado de 20 gramas. Filma aqui, ó. Essa é a posição, tá? Molde, recheio e massa. Eu vou desarmar a máquina, tá pronta para uso. Vamos lá dar uma olhadinha como corta? Esses são salgados de 20 gramas, ó, dá uma olhadinha. De 20, vamos lá. Olha caindo. Vamos abrir um desse? Ó. Bem recheado. Vamos abrir outro, ó. Certo? Ó a parede de massa. Olha como ela é rápida, Rodrigo. Olha a produção. Olha só. Em 1 minuto, quantos salgados saíram? Todos padronizados, ó, todos do mesmo tamanho. Vamos abrir um aqui, ó, no meio. Olha. Muito interessante, né? Aproveite e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vamos distribuir conhecimento. E você não tem ainda a sua modeladora Jet Food+? Responda a esse vídeo e conheça todas as condições para empreender agora mesmo.